O preço dos carros aqui no Brasil vai cair bastante. E olha, não vai demorar muito para isso acontecer. E é óbvio que essa é uma notícia muito boa, porque é bizarro a gente ter que pagar 70 mil num Kwid ou 90 mil reais em um Gol. Nada contra esses carros, mas o fato é que são carros populares que não nos entregam nada demais e que há pouco tempo atrás eram vendidos por 40, 42 mil reais. Portanto, caso você esteja pensando em comprar carro agora, eu sugiro que você espere e primeiro assista esse vídeo até o final. E antes que falem qualquer coisa, é muito importante ressaltar que eu não trabalho com carros, eu trabalho com investimentos, com economia. Mas foram justamente fatores macroeconômicos que fizeram os preços dos carros subirem tanto. E também serão fatores macroeconômicos que farão os preços caírem. Então, por isso, eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto. Para a gente entender o que vai fazer os preços caírem, é importante a gente entender o que fez com que os preços subissem tanto. Foram basicamente dois fatores que têm muito a ver com a pandemia de Covid lá em 2020. O primeiro fator que fez os preços dos carros dispararem foram as quebras nas cadeias logísticas e nas cadeias de suprimentos. O que aconteceu? Basicamente, nós tínhamos muitas fábricas paradas que não podiam produzir peças, então as peças se tornaram escassas e sem peças os carros ficaram cada vez mais escassos, o que diminuiu a oferta e fez o preço subir. E além disso, quando as empresas conseguiam produzir peças, o preço para transportar peças do Oriente para o Ocidente estava extremamente caro, o que também encarecia bastante os preços. E o segundo fator que fez os preços dispararem foi que durante a pandemia as pessoas não podiam gastar o seu dinheiro com experiências, com viagens, com férias. Então muita gente que tinha um dinheirinho guardado optou por gastar com bens. Então muitas pessoas compraram casas e principalmente carros, o que trouxe uma elevação na demanda por automóveis. Então aqui fica muito simples de ver porque os preços subiram. De um lado eu tinha uma oferta caindo por falta de peças e gargalos logísticos, e do outro lado eu tinha a demanda subindo porque as pessoas não podiam gastar o dinheiro saindo de casa, indo jantar ou indo tirar férias com a família. Entendido o que fez os preços subirem, agora vai ser muito fácil da gente entender o que vai fazer os preços caírem, porque é justamente a reversão dessas duas dinâmicas que vai fazer os preços dos carros virem para baixo. O primeiro ponto que vai fazer os preços caírem justamente é a normalização das cadeias de suprimento e das cadeias logísticas. Já se passam quase 3 anos desde o pico da Covid, desde o pico da pandemia. E de lá para cá, várias empresas e vários países, inclusive, vêm trabalhando para normalizar a oferta de semicondutores. Os semicondutores, para quem não sabe, são pequenos chips que são usados em todos os componentes eletrônicos, celulares, computadores e inclusive carros. E dá para dizer que os semicondutores foram os principais causadores do aumento de preço nos carros e também nos eletroeletrônicos. Porém, essa dinâmica de falta de semicondutores vem sendo superada. Nós vemos vários países criando iniciativas para produzirem seus próprios semicondutores. E a gente também está vendo a TSMC, que é a Taiwan Semiconductors, que é a principal empresa do setor no mundo, expandindo a sua produção para fazer frente a essa demanda. Além disso, como eu falei anteriormente, na época haviam vários gargalos de logística no mundo inteiro. Esses gargalos de logística também estão normalizados. Aqui tem o gráfico que mostra o Baltic Dry Index. E esse é um gráfico muito importante, porque basicamente esse gráfico mostra o preço para transportar componentes fabricados na China, Taiwan, Índia, para os países do Ocidente. Claramente dá para ver aqui no gráfico que durante a pandemia o preço do frete marítimo ele explodiu, ele subiu demais, ficou algo extremamente caro, o que também ajudava a encarecer essas peças e consequentemente os produtos que eram produzidos a partir delas. Porém, no mesmo gráfico aqui, dá para notar que houve uma clara normalização desses preços, o que também diminui esses gargalos logísticos e diminui o custo para trazer essas peças, o que é uma força deflacionária. E uma informação que corrobora esse ponto de que os gargalos logísticos e os gargalos na cadeia de suprimentos estão superados é que a produção de carros no Brasil foi bastante boa no ano passado. O Brasil produziu bastante carros, bem mais do que produziu em 2021, por exemplo. Ou seja, dizer que o preço dos carros ainda está alto por falta de peças não cola mais. E o segundo ponto que fez o preço dos carros subirem e que agora vai fazer o preço cair é a demanda. Como eu falei, durante a pandemia as pessoas não podiam gastar o dinheiro saindo de casa, indo viajar, tirando férias. Então muita gente optou por gastar em bens de consumo e muitos compraram carros. E essa demanda trouxe os preços para cima. Porém, essa dinâmica está mudando completamente. Nessa semana mesmo, nós tivemos a notícia que 3 grandes montadoras, a Hyundai, a GM e a Stellantis,
pararam a sua produção e deram férias coletivas para os seus funcionários devido à fraca demanda por carros. Obviamente que essa é uma tentativa das montadoras de manter o preço dos carros altos, porque, dando férias coletivas e parando a produção, as empresas diminuem a oferta de veículos no mercado. Então eles esperam que essa diminuição da oferta faça frente a essa demanda cadente. Mas eu acredito que isso não vai ser o suficiente para manter os preços altos, porque as forças deflacionárias, elas são muito mais fortes no sentido de derrubar esses preços e derrubar ainda mais essa demanda. E quais são essas forças deflacionárias? Eu acho que a primeira grande força deflacionária é a consciência do consumidor. Muita gente não está engolindo ter que pagar preços exorbitantes em carros comuns. Isso realmente incomoda muitas pessoas e faz com que muitas pessoas posterguem ou até mesmo desistam de comprar ou trocar de carro. Outra força deflacionária que vai diminuir ainda mais essa demanda e vai ajudar a trazer esses preços para baixo é a questão do juro. Atualmente nós temos um juro muito alto aqui no Brasil, a Selic está em 13,7%. E esse juro alto ele dificulta muito para quem quer comprar um carro financiado. Portanto, esse arroxo de crédito que nós estamos passando, que é um processo normal que ocorre durante a desinflação de uma economia, também é uma força desinflacionária que ajuda a diminuir a demanda, que consequentemente traz os preços para baixo. E outra força deflacionária muito importante também é a desaceleração global. O mundo inteiro, inclusive o Brasil, está na beira de entrar em uma recessão. E quando a gente entra em uma recessão, é comum que o preço de tudo caia, porque justamente uma recessão significa uma crise econômica. E quando a gente tem uma crise econômica, as pessoas têm menos dinheiro para consumir. Isso acaba diminuindo a demanda em todos os setores e, consequentemente, isso faz com que os preços despenquem. Inclusive, os preços dos carros já vêm caindo. Esse aqui é o índice Manheim de carros usados nos Estados Unidos. A gente consegue notar claramente que também durante a época da pandemia, o preço dos carros usados teve um pico muito alto, subiu bastante, por conta dos mesmos motivos que eu falei anteriormente. Porém, esse preço veio caindo mês após mês e hoje já está num patamar muito mais normalizado, coisa que não aconteceu ainda no Brasil. No Brasil nós vimos os preços subirem muito rapidamente e agora a queda de preços já está acontecendo, mas está sendo bastante lenta. Inclusive, nessa semana saiu uma reportagem no Auto Esporte, que é uma pesquisa da BBK. E nessa pesquisa, a BBK aponta que o preço dos carros usados já começou a cair no Brasil, mas tem espaço para cair muito mais. E agora pensa comigo, se o preço do carro usado cai e o preço do carro zero não cai, o que vai acontecer? Todo mundo vai comprar carro seminovo, todo mundo vai comprar carro usado, e os carros novos ficarão encalhados nos pátios das montadoras, como já vem acontecendo, e até por isso que aquelas 3 montadoras que eu citei anteriormente deram férias coletivas e pararam a produção por um mês. Inclusive, se alguém aqui está pesquisando para comprar um carro ou está conversando com algum vendedor, eu tenho certeza que está tendo a noção de que o preço dos carros está caindo. Hoje, basicamente todos os anúncios estão oferecendo carros abaixo do valor da tabela FIPE. E o contrário também é verdadeiro. Se tu for vender o teu carro, pode ter certeza que ninguém vai te oferecer a FIPE por ele. Isso porque a tabela FIPE é um instrumento extremamente engessado e que não condiz com a realidade do mercado. Então, para resumir, os preços dos carros vão cair primeiro porque a produção tá ok, não temos gargalos de peças e nem gargalos logísticos. As montadoras estão produzindo e inclusive estão com os pátios cheios. Segundo, a demanda está extremamente fraca. Ninguém está comprando carros por uma série de fatores que eu já elenquei anteriormente. Preços abusivos, juro muito alto e uma recessão econômica que está acontecendo no mundo inteiro. Tendo em vista esses fatores macroeconômicos, as montadoras podem brigar o quanto elas quiserem. A única saída vai ser baixar os preços. Se isso não acontecer, os carros ficarão encalhados nos pátios e isso é péssimo para as montadoras também. Portanto, não compra carro agora, segura a ansiedade, deixa esse preço cair, porque eu tenho certeza que se essas dinâmicas continuarem assim, esses preços vão cair de 15% a 20% no curto médio prazo. Espero que tenha gostado do vídeo, compartilha ele para alguém que está pensando em trocar de carro e também, se tu quiser aprender mais sobre economia e investimentos, não esquece de te inscrever aqui no canal, ativar as notificações e de deixar o like aqui nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.